inclusive, né, eu tenho vários, ex-alunos que estão na área de tecnologia da informação. Eles são engenheiros, né, de alimentos, engenheiros químicos, de bioprocessos, até na engenharia mecânica, elétrica, enfim, que eles seguiram para essa área, para a área de tecnologia da informação dentro da indústria. E eu Né? acho que cada vez mais é importante fazer essas parcerias, né, entre universidade e indústria, justamente para inserir os alunos, cada vez mais nos anos iniciais dentro da indústria, para já ter a vivência, prática, né, porque muitas. Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Texu Talks. Eu, Fabrício Vieira, com Daniel. Olá pessoal, sou o Daniel, sou instrutor técnico da TechSul e hoje vamos receber aqui a Alessandra. Olá, pessoal, eu sou a Alessandra. Atualmente eu sou coordenadora do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Positivo. Atuo em diversos cursos como professora. Minha formação é Engenharia de Alimentos. Tenho mestrado na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorado na área de Engenharia de Alimentos, né? Então, eu também lecionei já para o curso de Engenharia de Alimentos, para o curso de Engenharia Química, para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que é onde eu atuo, né, na universidade. E também já trabalhei em diversos projetos aí dentro da Embrapa, com parcerias, né, com empresas, em diversas áreas, nanotecnologia, biofilmes, processos de adsorção, processo de equipamentos industriais, enfim. Ah, legal. Pessoal, hoje vai ser um papo bem bacana, né? Vamos unir, né, realmente aí a importância do equipamento, correto, o equipamento técnico, junto realmente aos processos, né, numa indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia, ou seja, uma indústria que necessite realmente de um equipamento que tenha confiabilidade, que seja cipável, que tenha todas as características realmente do equipamento que possa trazer aí principalmente a segurança, né? Seja ela relacionada ao consumidor final e ao processo como um todo, né? Para a gente começar, tá, Alessandra, assim, uma pergunta que é algo que acontece muito, né, Daniel, na indústria, por exemplo, assim, principalmente quando a gente verifica, vamos lá, dar um exemplo aqui, uma bomba centrífuga, né? Uhum, E aí, quando nós orientamos nosso cliente a essa bomba centrífuga, tem às vezes um risco na voluta, no rotor, no espelho, né? Onde nós comunicamos ao cliente, falando, ó, cliente, esse equipamento que você tem esse risco, realmente essa característica de uma cavitação, algo nesse sentido que você já perdeu as propriedades do material, né, do polimento, uhum. é um ponto, é um risco que você está colocando aí a sua produção, né? Mas, assim, tecnicamente, nós chegamos até esse ponto, né? Uhum. Pensando realmente profundamente, né? Quais são os riscos, né? Que essa característica pode causar, por exemplo, a um processo relacionado a, a uma aplicação alimentícia, farmacêutica, enfim. Uhum. Muito legal tua pergunta, Fabrício. Então, quando a gente fala de setor alimentício, né, como você mesmo falou, o que que acontece? A gente trabalha com uma composição dos alimentos rica em proteínas, carboidratos, gordura, minerais, vitaminas, enfim. E aí, essas substâncias, quando existe uma corrosão, uma pequena fissura ali no material, ela vai aderir nessa superfície, né? Então, aderindo nessa superfície, principalmente quando a gente trabalha com questões aí de altas temperaturas, a alta temperatura ela chega a o que a gente diz de hidrólise desses componentes, né? Ou degradação. Então, ele fixa ainda mais nessa superfície. E aí, consequentemente, o que que vai acontecer? Vai desenvolver o que a gente chama ali de biofilmes, né?
ou até mesmo incrustações, né? Então, por quê? Porque esses compostos, eles fixam nessa região que fica difícil, né, de um processo de SIP, né, de sanitização, higienização. E aí, devido a fatores ali de luz, oxigênio e tudo mais, acaba se desenvolvendo micro-organismos. Então, pode se desenvolver fungos, bactérias, enfim, uma série de micro-organismos que trazem um risco biológico para o alimento, né? Então, por isso a importância da escolha de um material adequado para os equipamentos quando a gente trabalha com indústria alimentícia, né? Uhum. Porque a gente tem essa questão mesmo da composição. Essa rica composição, ela é um alimento, né? Muito, muito rico para micro-organismos se desenvolverem ali naquela região. Então, o maior risco que a gente tem com relação a essas fissuras é com relação à segurança microbiológica. Claro que a gente também pode ter a questão ali de questões de problemas técnicos no equipamento, né? Então, ali um excesso de regiões térmicas, né? Então, pode, em determinados momentos, quando você trabalha com pressão, pode causar até uma explosão, porque você tem pontos de excesso de calor, né? Devido ao acúmulo desses compostos ali na região do material. Então, também é um fator. Mas o fator principal é a questão microbiológica. Tá? Ou seja, em resumo, assim, mesmo que eu tenha uma fissura no material, eu fiz um processo de limpeza, uma cipagem, enfim, fiz uma passivação, eu não vou conseguir observar isso a olho nu, né? Porque talvez, assim, eu visualizando, esteja perfeitamente limpo, né? Então, provavelmente é nesse nível, né? Eu não vou conseguir visualizar isso a olho nu, é visível, não é? Isso mesmo, Fabrício. O que vai acontecer, né? Então, vai ocorrer esse depósito ali dos componentes naquela fissura e esse biofilme vai se formar. E esse biofilme, ele também se adere muito fortemente nessa fissura. E aí, muitas vezes, dependendo do sanitizante, ele não vai conseguir retirar aqueles micro-organismos da região. E aí, né, muitas vezes o que vocês devem ouvir dos clientes, né? Nossa, mas eu não estou visualizando nada aqui na região, né? Eu não tenho sujidades, eu não tenho contaminação. Mas isso ele fica tão aderido na superfície que fica muitas vezes difícil de visualizar, né, a olho nu, como o Fabrício comentou. E para isso, né, existem alguns testes que podem ser feitos, né, para garantir que realmente não existe mais aquele biofilme, né? Então, são testes microbiológicos. Hoje a gente tem aí alguns softwares, alguns equipamentos que são extremamente inovadores, confiáveis e que trazem essa confiança ali, né? Trazendo para a gente ali, realmente ele teve um SIP, né, efetivo, né? Não tem a formação do biofilme mais, tá? Então, seria basicamente isso. Realmente a contaminação microbiológica é um desafio, né? Principalmente nos setores de alimentos, bebidas ali. Aí uma pergunta que eu acho que a maioria dos nossos clientes fazem é o seguinte: como eu posso evitar ou prolongar a vida útil do meu produto sem que haja contaminação? O que eu posso fazer? Quais parâmetros eu posso controlar para que o biofilme não se forme, por exemplo? Então, os parâmetros que a gente pode controlar, né, é a gente determinar a temperatura adequada de trabalho ali, né? Então, por quê? Em alguns momentos, a gente pode ter, quando a gente trabalha com trocador de calor, por exemplo, tem indústrias, né, que a gente tem ali alteração muito grande da temperatura. Então, tem alguns pontos dentro do equipamento que a gente chama de pontos de risco. Como varia muito a temperatura, existem temperaturas que a gente vai ter ali desenvolvimento de micro-organismo. Então, a gente pode controlar essa temperatura, né, para que não desenvolva determinado micro-organismo relacionado à composição de determinado alimento, né? Então, por exemplo, leite, produtos lácteos, eles têm uma alta concentração de proteínas, e proteína é um alimento rico para micro-organismos. Então, se a gente controla a temperatura, a gente consegue controlar também o crescimento microbiano, né? E outra coisa é o SIP, né? É ali um SIP muito efetivo,
que realmente vai garantir que não haja ali a formação desse biofilme, né? Mas eu creio que o principal fator mesmo de controle seria a temperatura. Correto. Falando em questão da importância do CIP, né, Daniel e Alessandra, é importante a gente verificar o quê? Por exemplo, hoje no mercado, né, existem equipamentos, né, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um trocador de calor, que você, apesar da concepção ser muito similar, né, quem olha o trocador de calor a placas externamente, fala assim, poxa, para mim é muito similar, né, marca A, marca B, mas é importante frisar que você tem equipamentos que você tem alguns pontos, né, que são primordiais, que é o quê? O próprio material da placa, né, do equipamento, ou seja, que você tenha realmente uma rastreabilidade, entenda-se que é um inox que tenha realmente as características, né, que são necessárias realmente para ter um equipamento com durabilidade. Aí você também tem a questão das próprias ranhuras da placa, né, do próprio desenho da placa, onde com tecnologia e com questão de realmente de design, você evita pontos de zona morta do equipamento, né? Pontos ali onde seja lá um produto lácteo, enfim, né? Tem a probabilidade de ficar realmente incrustado no equipamento, né? E você também tem um outro ponto primordial, que o quê? São as vedações que acabam tendo contato com o produto, né? Então, assim, às vezes a gente se engana quando você procura um equipamento como esse, fala assim, poxa, eu tenho que chegar numa temperatura X, a minha função é essa. E aí, o que acontece? Às vezes o cliente vai lá, organiza um equipamento, mas ele não, né, às vezes não observa esses pontos críticos que vão dar o quê? Durabilidade para o equipamento e também a questão da eficiência relacionado ao próprio segurança do produto, né? Isso. Então, Fabrício, o que acontece, né? Você falou uma coisa muito importante, né? É a escolha do material, né, do equipamento e a escolha do tipo de equipamento. Então, por exemplo, no caso dos trocadores de calor, a gente tem diversos tipos, né? A gente tem o trocador de calor a placas, a gente tem o de tubos concêntricos, a gente tem de superfície raspada, de casco e tubo. E aí a gente tem também os diferentes materiais que vão ser utilizados, né, para a construção desses equipamentos. Então, a importância da rastreabilidade é para a gente ter confiança na segurança, né, principalmente quando a gente trabalha com indústria farmacêutica e indústria alimentícia, né? Porque alguns equipamentos, se eles não forem adequados e entrarem em contato direto com o alimento, né, ou com o fármaco, o que ele pode causar, né? Quando a gente fala de metais, né, ele pode soltar ali, liberar alguns metais, e esses metais podem não só causar até uma corrosão no equipamento, em contato com o fluido que está ali, mas também com o alimento, com o fármaco, trazendo um problema de toxicidade para o consumidor final, né? E outra coisa é a escolha do tipo de equipamento, né? Então, quando a gente fala de indústria alimentícia, a gente pensa que a gente tem, por exemplo, a indústria de lácteos, né, de leite, a indústria de bebidas, de cerveja, a indústria de molhos. Cada um desses alimentos ele vai ter uma viscosidade, né? Tem a característica, né? Isso mesmo. E a viscosidade é um dos fatores primordiais para a escolha do tipo de equipamento, né? Por quê? Porque a viscosidade, como ela vai trabalhar em trocadores de calor com temperatura, com alta temperatura, como eu falei anteriormente, né, a alta temperatura ela acaba degradando alguns compostos. E aí esses compostos tendem a aderir na superfície do material. Então, por isso, mais uma vez, né, a importância da escolha do material e do tipo de equipamento. Porque tem trocadores de calor que são mais fáceis de limpar, né? E tem mais difíceis, tem mais fáceis de trabalhar com diferentes vazões, diferentes pressões, e tem outros que não. Então, a escolha, né, do melhor equipamento para o tipo de produto é extremamente importante. Por isso, a importância de um técnico, né, de um especialista ali na hora
da escolha, né, desse equipamento, do material, o dimensionamento, né, quando a gente fala trocadores de calor, área de troca térmica, né, que é importante, Quando se né? fala de área de troca térmica, né, Daniel, às vezes a gente recebe, às vezes, consulta do cliente, que o cliente fala, poxa, eu aumentei um pouco minha produção aqui, né, estou produzindo um pouco mais, eu vou aumentar mais 10 placas aqui. Sim. Não necessariamente isso é exponencial, não é que eu vou aumentar 10 placas que eu vou ter um trocador mais eficiente, né? Exato. Senão eu teria um padrão, cara, faria um trocador com X placas e colocaria na prateleira. Então, para cada aplicação, para cada produto, seja uma viscosidade, seja realmente, digamos assim, as características do produto, você vai ter uma configuração diferente do trocador, né, Daniel? Exatamente. Então, assim, um dos diferenciais da TechSua, que a gente tem um know-how em várias áreas ali. Então, um dos grandes desafios que a gente tem ali, por exemplo, às vezes nós temos que, muitas vezes, sobredimensionar a área do trocador para uma questão de perda de carga ali, uma questão do produto, que a viscosidade altera ali. É um dos pontos que acontece bastante, por exemplo, tem produtos que acabam incrustando, tendo uma facilidade de incrustar na placa. Então, a ideia é que eu preciso ter uma tensão de selamento muito alta ali para evitar que se contamine. E muitas vezes, quando o cliente, por conta própria, ele simplesmente, vou aumentar a área colocando mais placas. Muitas vezes ele tem uma perda de processo, porque ele acaba incrustando o trocador mais fácil e reduz ali a produção dele. Precisa fazer um SIP antecipadamente por o trocador estar mal dimensionado ali. Então, assim, não importa se o cliente tem um equipamento melhor dimensionado, se ele acaba muitas vezes negligenciando a manutenção. Então, muitas vezes o fabricante tem um prazo ali que ele recomenda trocar as vedações, fazer uma intervenção, e muitas vezes o cliente, por conta própria, acaba prolongando essa manutenção e acaba não trocando vedações, fazendo a manutenção preventiva, e muitas vezes ele acaba tendo um ponto de contaminação. Então, muitas vezes ele não sabe se vem na válvula, se vem no trocador. O que você pode recomendar para esse cliente? Então, o que eu recomendaria seria realmente esses testes rápidos, né, de detecção de pontos de contaminação, porque a gente tem dentro da indústria, né, os pontos críticos de controle. Então, em determinados pontos do processo, né, quando a gente trabalha ali com tubulações e tudo mais, a gente faz um estudo de pontos críticos de controle. Então, onde podem ter esses pontos de contaminação? Então, através desses pontos críticos de controle, a gente pode fazer um estudo, né, onde pode ter essa possível contaminação, principalmente em regiões ali onde a gente tem, como você falou, né, as ligações, pontos de ligações e tudo mais, né, que é mais difícil de penetrar ali o sanitizante, enfim. Então, existem testes, existem até sensores de determinação de biofilmes que podem ser colocados nesses pontos críticos para determinar se há um nível de contaminação ou não, tá? Então, inclusive hoje, já com a IA, né, inteligência artificial e tudo mais, já vem se desenvolvendo, né, alguns sensores especializados, né, nessa parte de detecção de contaminação. Interessantíssimo, né, Daniel, Alessandro? E outro ponto que é interessante também, né, quando a gente fala que nem o Daniel comentou sobre a questão da manutenção, realmente é o quê? A utilização de equipamentos, né, de peças de reposição genuínas, né, que realmente você tenha um laudo de rastreabilidade, que você entenda realmente a origem, né, do material, tenha toda realmente traga realmente um histórico, né, desse material, porque não adianta também só realizar a manutenção, né? E colocar nesse equipamento material que realmente você não tenha certeza, né? De algo que tenha uma rastreabilidade, né? Sim. Principalmente em trocadores de calor, principalmente no Brasil e no mundo também, a gente volta e meia acaba vendo algum caso de repercussão sobre um contaminante, né? Que contamina, E não só na indústria alimentícia, né? Você pega uma indústria que realmente talvez o produto final não seja um alimento, mas você pode comprometer, né? Ou até realmente contaminar um óleo térmico, um produto químico, um fármaco, algo que não vá para o consumo do final, né? Mas que você tenha uma perda de processo gigantesca, né? Então, é primordial realmente que a gente tenha essa rastreabilidade, né? Sim. E hoje nos cursos, né, de engenharia tem, principalmente na parte de alimentos, tem toda
essa busca? Realmente se traz esse assunto muito à tona na área acadêmica também? Sim, com certeza, né? Ali na universidade onde eu trabalho, né? A gente tem ali a escola politécnica, né? Que une a engenharia mecânica, elétrica, civil, produção, engenharia de bioprocessos, né? E todas as engenharias, elas focam nessa questão, né? Principalmente as voltadas para a indústria, né? Então, mecânica, né? Elétrica, bioprocessos. A gente foca muito, né? Existem disciplinas, claro que são disciplinas específicas, mas que dentro dessas disciplinas nós temos esse enfoque, né? Do estudo da rastreabilidade dos materiais, da matéria-prima, né? Quando a gente fala aí de bioprocessos, né? Por exemplo, a indústria cervejeira, né? Não só o equipamento é importante, mas também as matérias-primas têm que ter um certo grau de rastreabilidade, né? Porque muitas vezes, como eu falei, a gente tem lá o estudo dos pontos críticos de controle. O ponto crítico de controle, ele não é só no processo, mas ele também é na matéria-prima, né? Então, onde que eu posso ter um ponto crítico de contaminação, um ponto crítico de alteração da qualidade sensorial, que é sabor, aroma, né? Enfim. Então, dentro dos cursos de engenharia, a gente tem disciplinas, claro que cada disciplina específica, mas que trabalha ali com essa importância da rastreabilidade, né? E, Alessandra, na sua trajetória profissional, você teve algum caso desafiador, assim, que pensando em informação de biofilme, de contaminação, que você possa compartilhar conosco? Então, tem um caso, né, de uma consultoria que eu prestei em uma pequena indústria de lácteos aqui da região metropolitana de Curitiba. E o que que acontece? A indústria, ela desenvolvia lácteos, né, produtos lácteos, todos com ingredientes naturais. Então, a gente sabe que quando tem ingrediente natural, a gente tem uma vida de prateleira, um prazo de validade menor, né? Porque a gente não tem um aditivo químico ali na composição Uhum. para diminuir, né, a contaminação microbiológica, né? Então, quando eu fui acionada aí para, né, para trabalhar com essa empresa, foi pela seguinte razão, né? Porque esses produtos, eles duravam cerca de 27 dias, né? Então, sem aditivo. Porém, chegou um período que ele estava durando ali 5, 7 dias. Então, o dono da empresa, ele falou, Alessandra, mas o que está acontecendo, né? Eu já fiz toda a sanitização dos equipamentos, limpei até os tetos da fábrica e não diminui a contaminação. Continua aparecendo o bolor, o mofo ali na superfície do iogurte quando o consumidor abre, né? E aí eu falei, peraí, então vamos analisar os pontos em que a gente pode ter possíveis contaminações por fungos, possivelmente, né? Por fungos ou por bactérias. E aí a gente fez um teste rápido com suave. O suave, ele é como se fosse um cotonete estéril, né? E aí fiz lá toda a coleta dos equipamentos, das superfícies, a gente enviou para um laboratório especializado em análises microbiológicas, e aí foi detectado que tinha pontos de contaminação, né, por bactérias, por fungos, e possivelmente nos tanques ali de fermentação e tudo mais, como é uma indústria pequena, então são tanques menores, né, e tal. Então, provavelmente, formou esse biofilme, né? Então, o dono falava assim, Alessandra, mas eu não vejo nada, tá limpinho. Falei, não, mas é um biofilme, né, microbiológico, que provavelmente tinha uma pequena fissura no equipamento, que ele se aderiu muito fortemente ali, e aí o sanitizante não foi capaz de retirar, tá? Então, aí, claro, tinham outros pontos de contaminação também, na seladora, né? Então, a seladora fugindo um pouco do assunto, mas também focando ali em Sim, alimentos, no claro, claro. processo, né? A seladora, ela tinha que ter um filtro, né, ali do ar para filtrar realmente, para evitar possíveis contaminações. E ali também tinha um certo grau de contaminação. Então, aí a gente achou esses pontos,
a gente verificou qual que seria o sanitizante mais adequado a ser aplicado, que ele acabaria com aquele biofilme, para ele não precisar trocar todo o equipamento. Claro, depois ele verificou o equipamento, a questão do material ali, né, e tudo mais. E aí, diminuiu realmente drasticamente, aí, claro, voltou ao prazo de validade normal ali, né, então... É interessante, né, porque, veja só, então, consumidor final acabava vendo uma característica que não é comum, né, lá o bolor, só que para você trazer, né, rastrear todo o teu processo, é equipamento por equipamento, então, ou seja, desde o início da onde chegou a matéria-prima até o final, né, que no caso a seladora que deve ser provavelmente o último processo que vai ter contato com o produto, tem que vir rastreando ponto a ponto, né? Então, realmente é um trabalho, assim, que é espetacular, né, Daniel? Desculpa, Daniel, mas quando a gente fala, aproveitando, né, que vocês estão falando, quando a gente fala de contaminação, como eu falei para você, é legal, então, a gente analisar os equipamentos e também analisar a matéria-prima, né? Porque, por exemplo... o iogurte, ele passou pela pasteurização. Ok, pasteurização é o quê? É a eliminação ali de uma boa parte de micro-organismos, porém tem alguns micro-organismos que são termorresistentes, né? Mas ele vai eliminar ali, né, a cerca de 75 graus, eliminar uma boa quantidade dos micro-organismos e inativar outros, né? E aí, quando ele chega na seladora, né, ele pasteurizou, destruiu o micro-organismo, mas quando ele chega na seladora, ele vai contaminar novamente. Né? Então, por isso a importância, né, de você, como o Fabrício falou, de você cuidar com a rastreabilidade tanto da matéria-prima quanto dos equipamentos, dos materiais, dos equipamentos, né? Ou seja, fez a pasteurização, você garantiu daqui para trás, ou seja, daqui para frente você tem que realmente não ter nenhum... Quando a gente fala de indústrias pequenas, né? Sim. Indústrias de pequeno porte, né? Sim, sim. Então... Exatamente, Fabrício. Eu acho que um ponto importante também, que nem a Alessandra comentou também, é que cada processo tem essa peculiaridade, né? Então, acho que muitas vezes a gente pensa também na questão do material, mas matéria-prima, então muitas vezes o cliente uma indústria, por exemplo, de bolinhos ali. Então, o cara recebe uma farinha e tem um ponto de contaminação por fungo. Então, ele vai verificar, muitas vezes, ver que a farinha vem com uma umidade acima da média, que pode, muitas vezes, ali ajudar nessa proliferação microbiológica, né? Então, quais são os principais pontos de contaminação que você vê hoje, ali, os pontos críticos que a indústria no dia a dia encontra? Você diz com relação aos processos. Eu acho que é matéria-prima, os né? processos, matérias-primas. Seria a matéria-prima, né? Depende do... Na verdade, um fator extremamente importante quando a gente fala de alimentos é a composição. Então, é conhecer a composição do alimento, né? Então, por quê? Porque tem alimentos que têm um maior teor de proteína. Tem alimentos que têm um maior teor de gordura, né? E como eu já falei, a proteína é algo assim, é um alimento muito importante para micro-organismos. Os micro-organismos adoram, né? Então, se a gente deixar uma carne lá, mesmo na geladeira, né? Na temperatura ali da geladeira, vai durar o quê? 2, 3 dias ela já vai estar estragada, né? Por quê? Porque ela é rica em proteína. O leite, mesma coisa, né? Por isso que muitas vezes o leite... Quando a gente compara o leite de pacotinho, né? E o leite de caixinha, o UHT, eles são diferentes processos térmicos, tá? Então, quando a gente fala do de pacotinho, ele é pasteurizado, tá? Então, ele aplica uma temperatura de mais ou menos 75 graus. Como eu falei anteriormente, a gente vai destruir uma boa parte dos micro-organismos, os deteriorantes que causam deterioração no alimento, né? E grande parte dos patogênicos, que é os que vão causar doença para os seres humanos, tá? Porém, existem alguns micro-organismos que eles são termorresistentes, então eles resistem à temperatura de pasteurização. Então, o ideal seria o quê? Utilizar a esterilização, que é o UHT, né? Então, a esterilização, ela utiliza temperaturas ali acima de 120 graus. Justamente porque, por exemplo, o Clostridium botulinum é uma bactéria termorresistente. Clostridium botulinum, ela é uma bactéria, o princípio ativo, utilizado para o Botox, né? Só que, claro, no Botox é utilizado uma pequena quantidade, né? E tem todo um processo de purificação e tudo mais. Na indústria, o Clostridium botulinum, ele está no meio, quando a gente fala de alimentos, um meio rico em alimento para ele.
Então, a contaminação é muito grande, tá? E aí, a esterilização, ela consegue destruir completamente esses micro-organismos que são mais termorresistentes, né? Porém, o que a gente, já entrando no assunto aí de, né, quando a gente fala de, quando a gente trabalha com temperatura, ok, segurança microbiológica, a temperatura vai agir muito bem, né? Vai destruir os micro-organismos, vai garantir uma segurança para os consumidores. Porém, quando a gente trabalha com temperaturas muito altas, como é o caso da esterilização, o que vai acontecer? Entra a composição dos alimentos. Algumas proteínas, algumas vitaminas podem degradar. Então, você vai perder uma característica nutricional. Então, por isso que é importante você entender, você conhecer a composição de cada alimento. Porque aí você vai saber qual o tipo de equipamento melhor, qual a temperatura melhor, Processo ser aplicado. processo, né? Qual o tipo de embalagem melhor. Então, é importante até o produto final, né, o conhecimento da composição do alimento. Até para a escolha do equipamento, como a gente tinha falado. Porque também não adianta a gente criar um processo robusto se você vai perder várias características do produto final, se você não vai colocar numa embalagem correta, que aí acaba... Então, ou seja, tem que ser realmente algo que seja casado do início ao fim, ou seja, que faça sentido, né? E aí, voltando um pouco aí, pensando um pouco na área acadêmica, né? É algo que, quando a TechSoup, ela recebe, tem a necessidade do cliente de estar calculando um equipamento novo, seja um trocador de calor, uma bomba ou a aplicação de uma válvula, né? É interessante o quê? O time de vendas da TechSoup tem um conhecimento técnico, basicamente são todos engenheiros, então a gente tem essa possibilidade de utilizar cálculo, seja via software ou realmente até alguns cálculos que fazem-se de maneira manual para né, para pré-requisito do equipamento, e aí o refino vem via software, vem via né, Alfa Laval. Mas é interessante a gente fazer até um paralelo, né? Hoje, principalmente na área que você leciona, né? Se realmente essa importância, né? O pessoal que está sendo... Tá na academia ainda, né? Se eles conseguem enxergar a importância do próprio aluno, entender para que serve um cálculo térmico, entender para que serve algumas ponderações realmente para que futuramente ele venha trabalhar, seja uma indústria consumidora final ou realmente uma indústria que está projetando, instalando equipamentos, né? Essa importância desse conhecimento para auxiliar no processo, né? Porque até o próprio nosso cliente às vezes fala assim, poxa, eu preciso de um trocador de calor por uma temperatura X, eu vou passar tal produto, tal. E às vezes essa pessoa até fica incomodada com algumas perguntas que nosso time faz, captando mais informação. Porque às vezes o cara se preocupa tanto com o produto final que ele vai estar passando, e aí quando o nosso time de vendas pergunta, poxa, mas qual que é o produto que você está cipando? Qual que é a temperatura? Não, mas meu produto final é esse. E aí ele não entende o porquê de tantas informações que a gente precisa realmente para colocar o equipamento correto, né? E hoje o pessoal da área acadêmica, eles entendem que, digamos assim, essa importância, né, que tem para trabalhar seja no ramo ou orientando ou como consumidor final. Então, na verdade, né, o que a professora escuta, professora, onde eu vou usar isso? Para que fazer esse tanto de cálculo, né? Você estudante, presta atenção. Então, assim, a importância dos cálculos de dimensionamento de equipamentos, de área de troca térmica, coeficiente global, de capacidade calorífica, de perda de carga, queda de pressão, né, e tudo mais que a gente tem ali nas engenharias, é extremamente importante, né? Mas os alunos, eles falam onde eu vou utilizar isso. Então, como você falou, Fabrício, existem hoje, claro, softwares que vão trabalhar com isso, já vão te dar a resposta pronta. Mas por que é importante? É importante para você saber pensar, para você saber resolver determinados problemas dentro da indústria, né? E até, por exemplo, se já vem pronto ali uma ficha técnica de um equipamento, para você entender o que cada parâmetro corresponde, a importância de cada parâmetro. E até para você conferir se aquilo ali realmente
está de acordo com as condições do processo, que é como você falou, o cliente fala, não, eu tenho esse produto no final. Não, mas são vários parâmetros que você tem que analisar ao longo do processo, né? Quando a gente trabalha com temperatura, a gente tem que saber a temperatura de entrada, a temperatura de saída, né? Quando a gente trabalha ali com indústria alimentícia, né? A gente tem a disciplina de balanço de massa, balanço de energia, né? Então, as correntes de entrada, correntes de saída, potencial energético, a gente tem que ter todos esses parâmetros para entender o processo, para saber se aquele processo é viável, para escolha dos equipamentos, para custo, para tudo, né? Ou seja, é um projeto, né? Então, é extremamente importante. E aí, o que eu tive um caso que aconteceu é que um colega meu da graduação, ele trabalha numa indústria de bebidas, e aí ele veio para mim, Alessandra, me ajuda, eu preciso aqui ajudar no dimensionamento de uma câmara frigorífica, né? Então, eu falei, vamos relembrar lá a disciplina de refrigeração, ciclo de refrigeração, balanço de massa, balanço de energia, né? Toda aquela questão ali. Por quê? Não que ele fosse realmente projetar o equipamento, mas ele estava na equipe técnica, né? De escolha do melhor equipamento, de escolha ali da questão do material, né? E tudo mais, onde que eles iriam colocar essa câmara. Então, muitas vezes os alunos não veem essa importância, mas é extremamente importante para você, aluno. E por mais que hoje em dia a gente tenha os IAs da vida, né? A gente precisa entender o que cada parâmetro corresponde, né? Exatamente. Então, muito importante. Porque muitas vezes você tem a informação, você tem um número, mas você não sabe se aquele número faz sentido para aquele teu processo, para aquele teu problema, né? Uhum. Exatamente. E até para você conseguir também equalizar, né? Às vezes você faz lá a solicitação de 3, 4, 5, 6 orçamentos, né? Tentar entender, né? Equalizar o que cada orçamento quer dizer, o que cada equipamento traz, né? Como um todo, né? Uhum. Porque às vezes fala, não, poxa, mas o equipamento aqui vai servir, mas e aí, no dia a dia, daqui 1 ano, 2 anos, como que vai ser a vida útil, né? Desse equipamento no processo? Então, quando realmente você tem esse conhecimento, é primordial e é excelente, né? Nós gostamos muito, né? Adoramos realmente quando nosso cliente tem um conhecimento técnico, né? Uhum. Quando ele vem, realmente pega às vezes uma ficha técnica do equipamento e vem e argumenta, fala, poxa, cara, esse cálculo aqui, da onde que sai isso? Não pode ser assim, não pode ser assado. Isso é interessante porque faz o quê? Realmente cada vez mais a gente vai se desenvolvendo, vai melhorando. Uhum. Então, basicamente hoje, quando a gente fala de Alfa Laval, todo equipamento, seja da área de troca térmica, ele é desenvolvido, né, e testado na Suécia, né, e quando você fala de manuseio de fluidos, ele é da Dinamarca. Então, assim, tem teste, tem certificação, tem teste de novo, teste. Aí realmente vai para o cliente final, para o consumidor final, né, que seria as indústrias, enfim, para que realmente o cliente coloque um equipamento que ele sabe que vai ser robusto e vai funcionar, né? Uhum. E ele vai se preocupar com outras atividades, outros processos dentro da empresa, né? Porque como você falou, né, anteriormente, a gente fala, claro, de empresas de pequeno, médio e grande porte, mas principalmente as de grande porte, né, trabalham com toneladas, muitas vezes, de produto, de matéria-prima. Imagina perder isso durante o processo, né? O Então, perder já é um crítico, né? Agora, você exato. colocar um produto não bom, né, para falar assim, no mercado, Uhum. tem empresas que realmente o nome da empresa, a imagem da empresa é muito maior do que a própria empresa em si, né? E aí Isso você aí. colocar em risco aí o nome de uma grande empresa por conta de um processo que não foi bem gerido, Uhum. isso é um risco altíssimo, né? Sim, com certeza. E até voltando lá ao assunto da sanitização e tudo mais, né? A gente falou dos pontos de contaminação, mas também a escolha do material é extremamente importante, né? Quando a gente fala de perda de matéria-prima ou alteração ali do processo. Por exemplo, um processo de sanitização que fica residual,
do sanitizante. Então, isso também é um problema, né? A gente já viu casos aí passados, né, de soda cáustica que ficou ali no produto, quando a gente fala de alimentos, né? Então, mais uma vez, né, não só a questão ali do fator microbiológico, mas também a questão química, né? Então, mais uma vez, a importância aí do material, do equipamento de qualidade, né? Da gestão correta ali do processo, né? Não, são informações importantíssimas, né? E voltando um pouco para a área acadêmica, como que você enxerga, né? Assim, hoje com que a gente comentou sobre as IAs, né? Aquela pessoa que estudava há 5, 6 anos atrás, que basicamente a gente tinha, mas era pouco, né? Conhecido, Uhum, pouco disseminado, né? Hoje está muito mais. Essa velocidade hoje que tem na parte da educação, então, até para quem é professor hoje, deve ser um desafio gigantesco, realmente, porque hoje nós notamos isso na própria indústria, né? Porque a Texu, ela tem uma área de treinamento, né? Então, nós ministramos treinamentos para algumas empresas, né? São uhum, treinamentos um pouco mais curtos, muito mais curtos que uma graduação, né? São uhum, treinamentos ali que 8, 16 horas, né? Então você vê uma velocidade ali na pessoa que está sendo treinada, no técnico, né? uhum. Que às vezes você fala alguma terminologia, ele vai ali no celular e fala, poxa, mas e se for assim, se for assado, né? Uhum. Então, como que é esse desafio, né? Vindo um pouco mais aí para a área acadêmica, assim. Então, Fabrício, até a gente está visualizando a questão das engenharias, até um pouco de mudança das matrizes para levar para esse lado, né, da tecnologia, né? Porque hoje a gente tem tecnologia em tudo, né? Então, as matrizes já para os próximos anos, a gente já adicionou algumas disciplinas de IA aplicadas às engenharias, né? Então, a IA em equipamentos, a IA em processos, né? Então, a gente também recebeu treinamentos de IA, né? Os coordenadores, professores ali na universidade, justamente para a gente conseguir seguir o mercado, né, da tecnologia, né? Então, hoje, eu creio que os alunos, eles estão mais focados nessa parte e já vão sair mais preparados e mais focados nessa parte de IA. Mas claro, né, que aí o aluno, ele enfatiza a IA, enfatiza o software, né? Diz, tá tudo pronto ali. Não, mas ainda assim, gente, vocês têm que estudar, têm que entender os cálculos, né? Tem que fazer tudo certinho. Porque como nós falamos, né? Para entender o que está acontecendo ali, Sim, né? sim. Então, é claro que a gente pode unir a IA, né? Os softwares, tecnologia com a teoria, né? Então, isso é essencial e a indústria já está se aprimorando com relação a isso e a gente também, a universidade também está se aprimorando nessa questão. Utilizado o melhor dos dois mundos, né? Isso. É um caminho sem volta, mas também Porque eu creio que também que os equipamentos já estão vindo, né? Até com tecnologias diferentes, né? Então, Sim, sim. é até importante os alunos entenderem para saberem utilizar isso também, Não, né? exatamente, para saber realmente. Quando forem para a indústria, Exatamente. né? Hoje nós temos equipamentos da Alfa Laval que tem tecnologia embarcada, né? Não é Uhum, tecnologia, um IA dentro do equipamento, mas uhum, equipamentos que tem uma certa tecnologia, uhum. que às vezes nós visitamos o cliente e infelizmente o cliente não está usando nem 20% do recurso, né? Uhum. Até a gente brinca, falou, cara, você tem um caminhão aí, uma carreta, e você está carregando aí uma caixinha de papelão que você É. poderia fazer com uma caminhonetinha pequena, né? Uhum, Então é bacana também que na área acadêmica venha também com essa força, uhum, realmente para quê? Para que realmente esse futuro profissional da indústria, né, seja de uma indústria de transformação, ou área comercial, ou projeto, uhum. enfim, ele tem essa noção, esse conhecimento, e ele consiga realmente unir ali os dois mundos realmente para conseguir se avançar e trazer o melhor, seja de um equipamento, de um processo, enfim, né? Sim, e inclusive, né, eu tenho vários ex-alunos que estão na área de tecnologia da informação. Eles são engenheiros, né, de alimentos, engenheiros químicos,
de bioprocessos, até na engenharia mecânica, elétrica, enfim, que eles seguiram para essa área, para a área de tecnologia da informação dentro da indústria, né? Então, eles trabalham ali, por exemplo, no processo, mas com tecnologia da informação, né? Parte de bioestatística, muitas vezes, né? E tudo mais. Então, hoje as engenharias, né? Os cursos de engenharia, eles vêm, como eu já falei, interligando ali com as novas tecnologias, né? Então, permitindo aí com que os engenheiros possam atuar em diferentes áreas dentro da indústria, né? Ah, muito legal. Uhum. Maravilha. Professora, qual conselho você daria para o aluno que está sonhando em fazer engenharia de alimentos ou engenharia em geral? E o que ele pode esperar do curso ali? Então, de uma forma geral, né, quando a gente fala em engenharia, né, as pessoas ficam um pouco com o pé atrás, né? Meu Deus, engenharia é muito cálculo. Realmente é muito cálculo, mas é um cálculo que, como eu falei, ele é um cálculo para você entender os parâmetros no ambiente, né, que você vai trabalhar, que você vai atuar, mas também para ajudar o engenheiro a pensar, né? Então, a resolver problemas dentro da indústria, né? Eu creio que seja mais essa a função ali dos cálculos, né? Porque quando a gente vai fazer um cálculo, a gente tem que pensar, mas isso é isso, eu vou ter que pegar na tabela tal, coeficiente tal, para fazer esse cálculo, para determinar a área de troca térmica. Então, faz você pensar no processo como um todo, né? E falando das engenharias, né? Hoje a gente vê um mercado que está já faltando alguns engenheiros em algumas áreas, tá? Então, claro que vai depender do perfil de cada um, né? Então, falando aí da engenharia de alimentos, né? Pode atuar, né, principalmente nas indústrias alimentícias, mas também tem colegas que atuam em consultorias, em indústrias farmacêuticas também, né? Então, é um leque grande. Engenharia de bioprocessos também, ele é bem focado ali na área de indústria alimentícia, quando a gente fala de produtos fermentados, né, lácteos, cerveja, vinho, mas também muito focado na área da indústria farmacêutica, quando a gente fala ali da questão de vacinas, de medicamentos à base de micro-organismos, né? Engenharia química já é um pouco mais um leque maior, né? Então, o engenheiro químico, ele pode atuar tanto na indústria de alimentos, quanto na indústria química, quanto na indústria de bioprocessos, enfim. Mas, assim, o que eu digo é que a engenharia, né? Sou suspeita, mas a engenharia é um curso muito legal, é um curso que abre a tua mente, né? E que realmente daqui uns anos vão faltar engenheiros no mercado, né? Então, eu recomendo, né, que escolham as engenharias aí, porque vão se surpreender com o curso, né? Porque muitas vezes você pensa, é um curso focado em cálculo, realmente é, mas que ao longo do curso você vai vendo que é algo gostoso de Tem várias, trabalhar, várias vertentes, né? né? Isso, com certeza. É como eu falei, ele é multidisciplinar. Eu já trabalhei em projetos em que tinha um engenheiro de materiais, um engenheiro de alimentos, um engenheiro químico, farmacêutico. Então, é multidisciplinar, né? A gente pode trabalhar em diferentes áreas, né? Então, é bem importante isso. Não, foi um papo muito, muito bacana, foi algo que realmente, né, trouxe uma visão diferente, né, principalmente para quem trabalha no dia a dia, mas às vezes não tem uma visão tão aprofundada, né, Uhum. para alguns sistemas, para alguns pontos, né. Eu gostaria de agradecer em nome da TechSul, tá, a sua presença, Alessandra, Daniel, tá. Obrigado. Quiser dar o seu recado final aí para o pessoal Eu que que está. gostaria de agradecer, né, o convite. Primeira vez que eu estou participando de um podcast. No começo, eu creio que fiquei um pouco nervosa, mas agora o papo começou a fluir, bem bacana e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer, foi muito legal, é muito legal, assim, unir a área acadêmica com a área industrial, né? E eu acho que cada vez mais é importante fazer essas parcerias, né, entre universidade e indústria, justamente para inserir os alunos
cada vez mais nos anos iniciais dentro da indústria, para já ter a vivência prática, né? Porque muitas vezes, por que o aluno acha chato fazer o cálculo? Porque é só o cálculo. Quando ele visualiza na prática, né, Daniel, a gente consegue ter uma visão melhor, consegue, né, ter uma paixão ali, né, pelo cálculo, digamos assim, né? É Exatamente. palpável, né? Exatamente. Quando Isso você vê o mesmo. sentido, onde que você está chegando com aquilo lá, eu acho que facilita muito ali no aprendizado, né? Isso, Não com tenha dúvida. certeza. Não tenha Uhum. dúvida. Então, nosso muito obrigado, né? E você que assistiu aí mais um episódio do Texo Talks, não esqueça de se inscrever, dê o like e espere que teremos mais. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.